Esse meu pai de santo, da época, ele recebia um espírito de um ET. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Cessi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O que você faria se você foi raspado como Yaô, né? Você entrou ali no candomblé e tal, aí você incorpora tal. E aí, depois de muito tempo, você fala, gente, ó, vamos parar com essa palhaçada aqui, eu não incorporo nada, eu não sinto nada, e eu acho que eu sou EQED. Ellen, mulher, nos conte o que aconteceu, o que fizeram com você, como você chegou nessa conclusão que, na verdade, você era EQED. E você, como você pode me apoiar pra eu continuar trazendo babados assim? Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber mais vídeos como esse, tá? Do mundo macumbístico. E hypa esse vídeo pra ele ser entregue pra mais pessoas, pra um público mais amplo, tá, gente? E eu retribuo gravando conteúdo pra vocês. Mas vamos deixar de delongas e vamos ver então o que a Ellen tem pra contar pra gente. Olha lá, o perfil dela, meu amor, já tá aqui, ó. EQED Ellen Joiá, porque ela já pôs o posto do candomblé dela no nome, pra ninguém ter dúvida mais que ela é sim EQED. Só pelo nome dela já não teria dúvida nenhuma, tá? Vamos ver. Ô Ellen, conta pra gente. Oi, gente. Olha lá, um dia fui EQ, hoje sou EQED. Ó, meu amor, babilonizou com esse título, com essa legenda. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ellen. Eu vim explicar pra vocês aqui um pouquinho da minha história. Eu acredito que não vai dar pra explicar tudo em um vídeo só, tá? Mas aí depois não tem problema, é melhor pra mim que aí eu vou reagindo tanta coisa aqui, amiga sua. Gravo outro pra terminar. Eu coloquei aí no TikTok um vídeo, né? E coloquei também lá no Instagram, mas lá eu acabei apagando porque lá a minha rede social para postar foto da minha vida, né? Uhum. E esse TikTok aqui eu fiz para fazer memes da religião, que é o que eu vivo e acredito, baseados em fatos reais que aconteceram comigo, né? Então o seu TikTok é mais assim, ai, vamos saber da vida da Ellen, vamos saber das fofocas da vida da Ellen, da EQED Ellen. A gente corre pro seu TikTok. E Insta vai ser uma coisa mais família, mais low profile, tá? Essa história do EQ foi algo que realmente aconteceu comigo, viu, gente? Eu vivi 15 anos da minha vida isso, tá bom? Enganando a mim mesma, né? Não só as pessoas, porque acho que o mais enganado é a gente, né? Que vive isso. Ai, você não tem vergonha de falar isso? Não, hoje eu não tenho vergonha, porque eu acredito que tem pessoas também que vivem o mesmo que eu vivi, né? Eu tinha vergonha quando eu fingia. Aí eu ficava com vergonha quando eu parava pra pensar, eu falava, gente, mas o orixá não é isso, né? Até quando eu vou viver isso? Só que hoje... Ô Ellen, mas isso... A Ellen tá falando. Não sei nem quanto tempo de vídeo tem aqui. A Ellen não falou ainda pra gente o fingir o quê? A incorporação? A Ellen ainda não falou pra gente o problema, o que aconteceu. Ô Ellen, vamos direto, amor. Vamos direto ao ponto principal. Não, hoje eu não tenho vergonha. Hoje eu me sinto aliviada. Hoje eu me sinto leve. Eu me iniciei há 15 anos atrás. Agora vem no candomblé, né, na nação de Angola. Certo. A casa que eu frequentei segui a nação de Angola. Fui raspada, catulada e adochada. Passei por todos os processos que um Yaô passa dentro do Roncó, né? Fiquei os meus 21 dias recolhida. E nesses 21 dias passei vários processos, né? E fui ensinada a dançar, fui ensinada a dar o Ilá do santo, fui ensinada... Não, mas peraí, ensinada a dar o Ilá do santo? O perfuré é comum nas casas de candomblé. Pra você que não é do candomblé e não sabe o que é perfuré, seria a forma que o orixá, o inquice, o vodum tá dançando ali na sala, que eu acho, sinceramente, tudo bem, não é a gente que vai mudar isso aqui no candomblé agora, né? Em pleno 2026. Mas eu acho errado porque eu acho que toda divindade tinha que vir como ela é, dançar como ela é, ou não dançar também se ela não quer dançar. Mas beleza, o candomblé ele foi fundamentalizado assim, que tem que ter o ensaio, então beleza. Sempre teve, não é agora que vai mudar, e eu nem quero mudar nada também não. Aí... ela fala, beleza, essa parte do ensaio, ok. Agora o ensaio do Ilá, que seria tipo o grito de guerra, entre aspas, pra todo mundo entender, do santo, né, do orixá, do inquice, do vodum. Até isso era ensaiado, amiga? O que tinha que aprender lá, eu aprendi. Tá. E eu nunca tinha passado, né, eu procurei a religião, nunca tinha passado por ela, ali era a minha primeira vez. Então tudo que eu estava vivendo ali, pra mim, na minha cabeça, era certo, né? Eu não tinha conhecimento. E aí, gente,
No dia da saída, eu questionei a minha mãe de santo. Eu falei assim, ué, mas eu vou sair eu mesma? O orixá, ele não vai me pegar e eu não vou ver nada? Não é o certo? Ela falou pra mim, não, você já foi ensinada tudo e tudo que precisar fazer, você vai fazer do jeito que a gente te ensinou. Eu falei, mas é o certo isso? Eu achava que as pessoas incorporavam de verdade. Ela falou pra mim assim, Ellen, isso é normal. Porque tem Iaô que só recebe o orixá com 3 anos de feitura. Não, isso realmente. Tem Iaô que só vira depois de 3 anos. Tem Iaô que eu já vi virar na obrigação de 7. Tá? Isso realmente ela estava correta. Agora falar, não, é assim. Não, tem que ensinar. Tem que ter uma explicação, gente. Como assim? Não é palhaçada. Não, é assim mesmo. Vamos, eu já te ensinei. É assim. Não. Aí não funciona. Aí não rola. Aí tá errado. Então é normal, você vai fazer tudo que a gente ensinou e vai continuar cumprindo tudo certinho. Com 3 anos o seu orixá ele vai vir. E eu acreditei nisso e tava ali esperando. Que poderia acontecer. E foi indo, todas as vezes que tinha algo na casa eu fazia exatamente como me foi ensinado, né? E chegou os meus 3 anos. O tempo foi passando, chegou meus 3 anos. Com 3 anos, nada desse orixá chegar. Era ainda eu ali, né? E aí eu questionei a mãe de santo. Aí ela falou assim, olha, é normal, você vai continuar, né, você teve todos os seus fundamentos, seus ensinamentos, você continua. Uma hora o orixá vai vir 100%. Tá. Eu falei, mas não é errado? Não é errado. É porque acho que aqui faltou uma explicação também, tá? Nem todo mundo, durante uma incorporação, apaga. E isso não é uma coisa de candomblé. O fenômeno da incorporação é estudado em outras religiões também. E sabe-se que existem diferentes graus ali de uma incorporação. Todas as mediunidades possuem graus diferentes para cada pessoa. Entendeu? Então acho que faltou aí a sacerdotisa explicar para você. Ah, mas eu falei pra ela, mas eu vejo que tem gente que recebe o orixá de verdade, assim, é algo que, né, arrepia. Sim. É algo que é fora do normal. Não, Eli, mas é assim mesmo. Tem gente que já recebe desde a iniciação e tem gente que é com o tempo. Sim. Eu acreditei nisso. Recebia da AVQ, né, porque eu nunca recebi, da AVQ de Maria Padilha, porque ela falou que com 1 ano... Ué, mas aí Mas aí você não recebia o orixá, beleza. Aí você foi da EQ de Maria Padilha... Tudo bem, o orixá... Tá, orixá é uma coisa, Maria Padilha é outra. São coisas que estão distintas, tá? Você não dava o orixá, beleza. Pode acontecer de você dar só com 7, 21 anos lá, você o seu santo vai chegar. O santo não é obrigado a nada, essa é a verdade. Mas aí você dava o EQ de Maria Padilha... Ai, gente. Eu tô amando ela. Né? Eu ia achar que era eu, mas não era. Que era a Maria Padilha. Só que muitas vezes, gente, a gente se sente pressionado. Né? Por exemplo, um toque de Exu. Aí começa a bateção na sua cabeça, a pressão. E o nosso psicológico, ele é assim. Se você pressiona muito, dependendo do que você tá vendo, você tem um psicológico mais fraco, né? Sim, isso e é verdade. eu já acreditava que era normal fingir que tava de orixá, porque foi o que me foi ensinado. Então eu passei muito tempo da minha vida dando EQ de Maria Padilha. Né? E com esses 3 anos, né, já tava quase completando 4. Eu saí dessa casa e fui para um outro terreiro. Conheci um pai de santo, né? Ele era de Umbanda. Ele falava que ele era de Umbanda, mas que ele puxava todas as linhas e que ele também tinha sido feito no candomblé e que ele também podia cuidar de filhos do candomblé. Então eu fui para casa dele. Né? E aí, gente, vocês não sabem. Esse meu pai de santo, da época, ele recebia um espírito de um ET. Ele falava... O pai de... E no fim, o pai de santo da Ellen é ele que estava incorporado lá na nave, dentro da nave espacial do Mike Leão, lá no interior do Paraná. Era o ex-pai de santo da Ellen que incorporava um ET. Olha aí. Busquem conhecimento, já dizia ET Bilu. Que estava incorporado e que era um ET. E o nome desse tal ET era Ancoron. Esse tal ET que ele recebeu. Ancoron. E aí um dia eu questionei, ele falou assim, mas não existe. E sabe o que é curioso? Não tem médiums que incorporam um ET mesmo? Ai, não, eu tirei sarro aqui, mas eu vou até retirar o meu sarro. Porque eu acredito. Gente, eu vou incorporar com o ET. Eu quero e eu posso e eu vou incorporar com o ET. Vou trazer uma mensagem
babilônica aqui pra Terra. E vocês vão ter que aceitar. ET. ET é coisa de filme, de desenho, né? Eu não acredito. Não, eu acredito. De verdade, tá? Não tô sendo irônico, não. E aí ele falou pra Não mim, sei na incorporação, mas eu acredito que existam extraterrestres. Existe. Eu vim nessa Terra com a missão de ser um mestre. Eu sou um mestre. Passou. Então eu me conecto com esses espíritos superiores que vocês chamam de ET. Olha. Só que, gente, o meu psicológico, ele já era tão perturbado, né? Porque eu já fingia que tava de pombagira, fingia que dava orixá. E na minha cabeça era normal fingir, porque tinha que fingir foi até ele vir. ensinado assim, porque né? isso Claro. foi me ensinado. E aí eu comecei a acreditar. Eu falei assim, deve ser verdade então, né? Porque vai saber. E foi indo. Só que esse pai de santo, que dava esse ET, ele falou pra mim assim, eu sou de Oxóssi, né? Eu fui feito de O Oxóssi. ET... Ah, não, que susto. Que susto, Helen. Eu falo, o ET foi iniciado de Oxóssi. Não, é o pai de santo que incorporava o ET, que era iniciado de Oxóssi, tá? E a história de Oxóssi, você conhece? E eu falei, não. Ele falou, Oxóssi, ele tem 5 esposas. Né? E como eu sou um mestre, eu tenho que viver exatamente como Oxóssi viveu. Eu tenho... Ué, então ele vive no meio das matas, caçando por aí. Ele espera a aldeia dele passar fome pra ele caçar o último pássaro pra levar pra aldeia dele. Que papinho torto é esse, gente? A gente tem que seguir a conduta, tem que ter caráter. Agora, eu tenho que seguir exatamente se o Oxóssi tem 5 mulheres, tem que ter 5 mulheres também? Ah, que papinho. Gente, a história eu acho que não dá pra piorar e ela vai piorando. A cada segundo vai piorando. E a culpa não é da Ellen. Não culpem a Ellen nos comentários. A culpa não é dela, coitada. Tem que ter 5 esposas. E ele tinha 2, né? E ele falava pra mim que tinha que ter 5. Eu falei, o quê? Tá, ele já falei, tinha 2. Então, amiga, ele tava querendo que você fosse a terceira. Pra ele abrir isso pra você, essa intimidade pra você, você tava caminhando ali pra ser a terceira. Já não existe. Né? Isso pra mim não é coisa do orixá, isso pra mim é putaria. Ó, olha e aí, gente, conforme os dias foi passando, muita coisa foi acontecer. Na casa dele pegou fogo e virou uma bagunça. Eu falei, não, aqui não é meu lugar. Sim. Saí de lá. Que bom e que você aí eu fui percebeu. pra uma outra casa de candomblé, era candomblé de Queto, tá? Nessa casa de candomblé, eu tinha um filho, né? Meu filho tava com 2 anos na época. Eu fui pra essa casa de candomblé e aí foi falado pra mim no búzio que o meu filho tinha que fazer santo de 2 anos, senão ele ia dofar, né? E aí eu já tava um pouco assim, meio arisca com a religião, devido a tudo que eu já tinha passado, né? Claro, não é pra menos. Tempo. E aí, o que aconteceu? Meu filho tomou a obrigação dele, né? O meu filho Miguel saiu, né? Fez santo, ficou os 21 dias recolhido, né? Tudo bonitinho. Só que ele também não dava santo, mas ele era bebê, só tinha 2 anos, então eu achava que normal. tava tudo normal. Não, mas aí é normal, tá? 2 anos, nenenzinho, tá normal. E aí eu fiquei indo lá nessa casa, eu e a minha família, ficamos frequentando lá esse terreiro de candomblé de Queto. Gente, eu passei por muitas coisas lá dentro, né? Não vou falar nome de pai de santo, não vou falar nome de lei axé nenhum aqui, porque eu não quero problema com ninguém. E eu não quero ficar picotando o nome de ninguém. Isso é algo que já passou na minha vida, né? E eu só tô vindo esclarecer aqui porque vocês deixaram os comentários que queriam saber da minha experiência. Tá bom, até mulher, que um dia vamos. eu tive uma situação com o Exu, né? O Exu falou pra mim que eu ia virar mendiga, tudo, e algo Meu assim. Deus! Amiga, mas você não tem sorte nenhuma. Você vai pra um terreiro, te falam que você tem que fingir até você conseguir de verdade incorporar. Você vai pra outro, é um ET que tá incorporado e o pai de santo falando que tem 5 mulheres. Por enquanto tem 2, mas tinha que ter 5 porque o Oxóssi teve 5. Você vai pra outro, é o Exu te entregando uma previsão de que você vai virar mendiga. Amiga, você tinha que fazer um banho de erva em casa, você com as suas mãos, com o seu ofó, com a sua reza, pra você se livrar disso tudo. Nossa, se eu fosse você, me surpreende, eu acho. Vamos ver, eu acho que você ainda é da religião, né? Me surpreende se você ainda for. Porque por muito menos eu já tinha ido embora. Nunca mais eu passava na porta de um terreiro. E eu achei desnecessário, eu falei, aqui eu não venho mais, né? Essa casa não dá mais pra mim, eu não vou vir mais aqui. Eu achei um pouco desnecessário o que foi me falado. Mas também não questionei, né, na hora. Simplesmente fui embora e tá tudo bem. Não venho mais, né? Não briguei.
Não reclamei nem nada. Só não vai mais. Achei que não dava mais pra mim o que eu tinha passado lá. E aí tudo bem. Gente, eu tomei assim... Como que eu posso falar? Eu peguei um trauma de candomblé. Claro. Né? E eu falei, nunca mais quero saber de candomblé. Sim. Porque candomblé é fingimento, né? Porque eu fingia que estava incorporada de pombagira. Fingia que estava de orixá. E tava tudo certo. Mas então, tem muita gente eu falei, que finge, não, tá? Muita não quero gente. mais saber de candomblé. Mais do que vocês Vou pensam. pra Umbanda. Mas agora eu vou procurar uma Umbanda certa. Porque a do ET só foi ladeira abaixo. Nossa, mas você queria muito fazer parte da Umbanda ou do Candomblé. Porque eu não iria pra nenhum. Nem pra Quimbanda, pra lugar nenhum, amor. E aí encontrei um terreiro de Umbanda, né? Onde eu fiquei muito tempo. Não me aliei como filha da casa, né? Porque eu já tinha tomado a decisão também que eu não queria mais compromisso. Sim. Que eu ia continuar frequentando como assistência mesmo, né? Como visitante, mas não como filha. Eu não queria mais compromisso, pra mim não Só queria mais tomar essa seus passos. responsabilidade. Tá. Né? Já tava traumatizada de tantas coisas. Tá. E aí... A Ellen, além de tudo, ela ainda é redundante. Além de tudo que a coitada passou, ela ainda tem a redundância. Ela tá falando pra gente que ela tava traumatizada umas 5 vezes só nesse final dessa primeira parte do vídeo, hein? Mas eu acho que é o reflexo do trauma, sabia? Fiquei indo nessa casa de Umbanda. Gente, uma casa de Umbanda maravilhosa, né? Dentro da Umbanda ali, tudo muito perfeito, viu? Peguei amizade com o pessoal. São pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. Pessoas né? íntegras. Inclusive, a gente fez amizade, tudo. São padrinhos dos meus filhos. Aí, legal. Porque depois disso eu tive um casal de gêmeos, né? Depois desse processo todo aí, eu tive um casal de gêmeos. São padrinhos dos meus filhos, o pessoal de lá. E são pessoas maravilhosas, né? Um terreiro acolhedor, me acolheu. São pessoas humildes, né? Um ambiente bem familiar. Pra mim, foi um dos melhores terreiros que eu passei até hoje de Umbanda. É ali. Até hoje não encontrei outro igual. Legal. Tá? Eli, mas você dá VQ lá? Dei algumas vezes, mas não fui obrigada. Dei porque eu quis. Eu tô amando a sua sinceridade, mulher. Ô, Ellen, você dá VQ lá na Umbanda, que era todo mundo sério, todo mundo íntegro? Cara, dei algumas vezes. Cara, tocou um Exu, eu senti aqui uma energia, vi que tinha um pouco mais de gente, tremi meu ombro, dei um ia! E fingi. Mas foi umas 4 vezes. Eu tô amando ela. Eu tô amando você, diva. Porque eu cheguei num nível da minha vida que eu achava que eu tinha que dar EQ, que eu tinha que fingir que estava incorporada. Sim, eu não pra julgo, minha eu vida acredito, andar, porque eu senão ela acredito não de verdade. andaria, senão o orixá E você? não abriria meus caminhos, né? A minha cabeça já acreditava nisso. E aí eu vinha passando tantos processos difíceis na minha vida pessoal que eu achava que era necessário. Só que foi muito poucas vezes, tá? Até eu encontrei o Ireaxé que eu vou hoje. Tá, gente? Quando eu ia nessa Umbanda, eu já tinha conhecido... Mas se lá era bom e tudo, por que você não ficou lá? Nossa, tô até vendo aqui, ó, no celular. Você não tinha me sujado. Mas por que você não ficou lá se lá era bom, era, sabe, um local acolhedor? Tá vendo? Ô, Ellen, eu tô achando que você procurou sarna pra você se coçar. A primeira, a segunda e a terceira vez, não. Foi a terceira... errar uma vez, como que falam? Ai, nem sei o ditado. Mas, cara... Eu já teria pego trauma e não entrado em nenhum pra começar. Você foi pro terceiro, aí você chegou no quarto. E no quarto você acertou, mas você não ficou lá. Ô, Ellen, o que tá acontecendo, amiga? Pai de santo, que é o meu pai de santo hoje, porque eu sou manicure e faço unha, e ele fazia unha comigo, né? Era meu cliente. E aí eu conheci ele, a gente conversou bastante, eu expliquei um pouco. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tá, e a parte 2? Cortou, falou, e foi contar a história do pai de santo, cortou, a gente não viu. Bem com vocês. Gente, vim aqui terminar de contar pra vocês a minha história, né? Eu vi aí nos comentários que muita gente quer saber o final disso tudo. Gente, e eu vi também alguns comentários, as pessoas falam assim, ela foi conivente. Não fui não, viu, gente? Eu não fui não. Gente, as pessoas também estão sem noção, né? Se uma pessoa assume que ela, né, ela dá VQ porque ela foi manipulada de certa forma e a gente, não existe. Existe. Vamos parar com a graça que em toda religião. Toda religião existe manipulação. Vamos parar com isso, que não existe. Só na igreja evangélica, toda tem manipulação, tá? Toda religião tem um sacerdote que é mau caráter. Vamos pôr o pé no chão? Vamos se firmar o pé no chão também? E a Diva teve azar que quase todos que ela entrou eram um povo meio duvidoso. Que eu tô com dó dela. Ô, Ellen, eu tô quase indo aí te dar um abraço, essa é a verdade?
E aí pra macumbeiro vir ainda falar, ai, você foi conivente. Meu amor, ela foi induzida a acreditar aquilo. Se você é de berço, de, sei lá, candomblé, umbanda, e pra você sempre soube distinguir o que era mentira e o que é certo, parabéns! Mas nem todo mundo tem a mesma vivência que você. Tem gente que saiu da igreja como eu, e fui pro candomblé. Tem muita coisa que eu aprendi que as pessoas podem olhar e falar, é errado, mas eu aprendi dessa forma, eu era da igreja. Se você me perguntar sobre a igreja antiga, eu sei te falar o que é certo e o que é errado na de hoje. Do candomblé, não. Sei mais ou menos, claro, mas de tudo não. Então eu acredito, mesmo se ela não fosse da igreja, acredito que é a mesma coisa, meus amores. Ela entrou ali, quando ela entrou, tudo que falavam pra ela era normal. Ela não tinha a obrigação de saber tudo. Procurei a religião, eu procurei porque eu precisava. Eu estava num momento difícil da minha vida, né? Eu estava num momento onde eu precisava procurar algo para me entender, para me melhorar, Sim. Né? E ali eu nunca tinha tido contato com uma religião de candomblé, de umbanda, nada disso. Eu nunca tinha tido contato com isso. Eu vim da igreja evangélica. Ai, tá vendo? Tá? Ellen, a gente tem muito em comum. Dai as mãos, dai as mãos. Dá a mão, Ellen. A gente era evangélico, meu amor. Você era da Assembleia? Porque eu era da Assembleia. Como que era na Assembleia? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos vivendo. Essa igreja ama você. Olha aí, gente. Ai, gente, até hoje eu escuto os louvores. Era gostoso, vai, não vou negar também, não. A minha mãe é evangélica, eu vim da igreja evangélica. Então, pra mim, ali tudo era novo. Então, o que me foi ensinado era certo. Sim. Né? Pra mim, aquilo ali era certo. Sim. E eu vivi o que eu aprendi, tá? Então, eu não fui conivente, não. Eu realmente achava que isso era certo. E quando eu enxerguei que isso era errado, quando eu enxerguei que não era o certo, eu parei com isso. Claro. Foi onde eu procurei a casa de um bando de... Ela seria conivente se ela tivesse percebido e continuado. Muito bem acolhida, muito bem recebida. Fiquei indo lá, né, como assistência. Não quis me ligar à casa como filha, porque eu já tinha também... Eu já tava com muitos traumas, né? O trauma. Eu já tinha tomado assim, um trauma. certo trauma. E eu falei, não, nunca mais eu vou seguir religião nenhuma. Certo. Né? Eu não quero mais isso pra minha vida. E fiquei indo lá como assistência, fui muito bem recebida. Não vou falar o nome da casa, porque não sei se o pessoal vai gostar ou não. Mas lá a casa de Mãe Maria. Uma casa de umbanda maravilhosa, viu? Não vou falar o nome da casa, porque eu não sei se vão gostar ou não, mas a casa era a casa de Mãe Maria. Todo mundo indo pesquisar no Google agora, casa de Mãe Maria. Gente, tudo muito certinho, fui muito bem recebida lá, tenho muito amor ao pessoal, né? Vou levar pro resto da minha vida e sou eternamente grata, porque foi um lugar que me acolheu no momento que eu estava mais perturbada com tudo isso que eu vinha passando, né? E tem gente que fala assim, mas sobrou até pro ET. Gente, foi verdade, não foi mentira não. Isso é uma verdade mesmo, né? E eu não passei sozinha, tem pessoas conhecidas... Não, e tem até no podcast um pessoal que incorpora ET sim, gente. Para de se fazer de doido que vocês assistem. Ah, até eu acredito em alguns. Que passou por lá também e sabe que eu não tô mentindo. E a história do ET, gente, é o mínimo perto do que eu passei lá dentro. Meu Porque Deus. Se um dia eu vim contar pra vocês o que eu vivi lá, né? Vocês vão querer acionar aí todos os psiquiatras da rede pra me internar. Porque parece loucura, mas não é. Né? É um fato real, é algo que... Amiga, fala a verdade pra gente, você incorporou um ET também, né? Fala a verdade pra gente, amiga, você acreditava que você incorporava um extraterrestre também, não é verdade? Pode falar, tá só a gente aqui. Eu vivi, viu? E na época, né, que eu recebi a mensagem falando da minha filha, porque eu tenho um casal de gêmeos, e na época meus bebês eram pequenininho. Eu tinha saído desse candomblé, onde o meu filho de 2 anos foi feito, que a gente frequentou lá um tempo, onde aconteceu algumas coisas que eu achei melhor sair também, né? Eu saí, mas mantive contato com o pessoal de lá, né? Tinha uma amizade, né? E aí eu tinha ganhado meus bebezinhos gêmeos e é um casal, minha primeira filha é mulher. E aí eu recebi uma mensagem lá, falando que eu tinha que fazer um trabalho para Iemanjá, porque senão a minha filha ia morrer. Meu Deus. E aí eu já me desesperei, né, gente? Já estava extremamente perturbada, com a cabeça no mundo da lua, já tinha vivido tantas coisas ruins. Falei, meu Deus, e agora? E aí eu sou manicure, bem nesse dia, gente, eu tenho fé e acredito que foi o orixá que enviou. Bem nesse dia, uma cliente minha falou pra mim, Ellen, você faz unha de homem? Eu falei, faço. Ela falou pra mim, meu irmão vai aí fazer a unha, né?
que ele quer fazer a unha. Eu falei, tá bom. Aí chegou lá o pai João, que é o meu pai de santo hoje, viu? Pai João de Logumedé. Eu ia falar pai João, mas que pai João? O preto velho? Pai João de Angola? Não, mas pai de santo, claro. Chegou pra fazer a unha, e aí a gente conversando, ele falou pra mim que era pai de santo. Aí eu falei assim, o senhor me desculpa, mas eu posso fazer uma pergunta pro senhor? Eu recebi essa mensagem assim e tal. O que o senhor acha? Ele falou, não, filha, o orixá não é isso, né? E ele trouxe pra mim uma explicação muito leve, né, sobre o orixá. Aí aquilo ali me trouxe mais alívio pro meu coração. E aí quando foi à noite, nesse mesmo dia que era um dia de sábado, tinha gira lá nesse terreiro de Umbanda onde eu estava frequentando, né, como assistência. E aí eu fui. Aí na hora que eu fui tomar o passe, eu também falei, né, pra Preta Velha, eu falei assim, olha, eu recebi essa mensagem, assim, isso preocupou um pouco meu coração, tudo, mas eu também não quero voltar pra trás. Ela falou, não, fique em paz, nada vai acontecer. E ali eu tive um alívio, né? E aí, assim, gente, você não tem paz, né, amiga? Nossa, você não tem paz. Por isso que você fala tanto sobre trauma. Passou outro vídeo todo citando trauma. Você não tem paz, meu amor. Olha tudo que te aconteceu, cara. Me trouxe muito conforto. E aí eu procurei ele pra jogar o buzo. Só que bem naquela época, gente, eu tava passando um processo onde eu tava tudo programado para ir embora pro Pernambuco. Na época eu era casada, ia pro Pernambuco com meu marido, com os meus filhos, né? A gente ia passar um processo lá, queria trabalhar, tudo. Só que eu tava muito perturbada, né? Eu tinha muitas perturbações espirituais, a minha cabeça tava muito perturbada devido a tudo que eu passei. Porque nessa altura do campeonato você já devia ter até voltado pra igreja. De tudo isso que te aconteceu, ó, um beijo, macumba, tô voltando pro amém. E aí eu procurei o pai João pra jogar o buzo. Joguei, né? Gostei muito. E ele falou assim, filha, você precisa tomar uns ebós, né? E eu realmente precisava, né? Assim, o pouco conhecimento do candomblé que eu tive nessa loucura toda, eu sabia que eu precisava, né? E já tinham se passado alguns anos. Aí eu falei, tá bom, mas eu preciso ver porque eu tô pra ir embora e eu não tenho dinheiro pra tomar esse ebó. E eu realmente, a gente tava numa situação que a gente tava vendendo o almoço para comprar a janta. Sim. E aí ele falou, não, eu tô vendo que você realmente precisa, vem aqui que eu vou te dar esse ebó. Fui lá. Ó, aí sim. Aí, ó, lecadas de prestígio pro sacerdote dela. Aí sim. Gente, ele me deu os ebós na época, né? Mal me conhecia, me ajudou. E assim, depois que eu tomei esse ebó, fui pro Pernambuco, tudo deu certo, sabe, gente? As coisas que tinham vindo lá no buzo, tudo aconteceu, né? Foi tudo muito real. E vim embora, a gente ficou 4 meses no Pernambuco, passamos o processo que tinha que passar lá. Vim embora, consegui comprar a minha casa própria, sair do aluguel. Assim, a minha vida mudou, né? Totalmente. E mesmo assim, eu não quis ligação com o candomblé. Eu falei, não, eu não quero responsabilidade mais com o candomblé. Só cuidou de ali estar por em casa cima, né? de santo, vestido. Não quero mais nada pra mim. E eu, gente, fiquei com vergonha de falar pro pai João, né? O que eu fingia. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, não quero mais. A mesma coisa lá na Umbanda. Toda vez que falava, você tem que ter responsabilidade. Eu falava, não quero mais. Não quero responsabilidade. Por quê? Porque eu não queria mais fingir, né? E ali, naquele momento, eu já tinha entendido que o orixá não era aquilo. Que aquilo era errado. E aí o tempo foi passando e eu ia lá na Mãe Maria como assistência, todas as giras, assisti. Quando tinha as coisas eu participava, né, como assistência. E também ia no pai João sempre assistir os toques, né, sempre que sempre na questão de consulente, mais de cliente do que de filha, né, tá? Tinha alguma coisa, eu ia como assistência, tá, gente? Eu não tinha ligação de filha em nenhuma casa. E aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e quando você tem um chamado para algo, não adianta você correr, né? Vai chegar um momento de você se encontrar naquilo. Sim, claro. E aí eu queria mudar de casa, né? Tinha minha casa já própria, consegui, mas eu queria mudar de casa, porque o lugar lá não era muito bom, tudo, tava passando um outro processo. Falei bem assim, vou lá no pai João jogar. Fui lá no pai João jogar o buzo. Joguei. Mas eu tenho que ir no pai João também. A diva foi no pai João, tomou um ebó, não pagou pelo ebó, foi um ebó ali na misericórdia. Conseguiu ir lá pra onde ela foi, ainda voltou, comprou casa, vendeu casa pra ir pra outra, meu amor. Pai João, tô chegando. Hein, preciso jogar esse rebúzios, que isso? Próspero, pai João, ó, próspero. Né? E ele falou pra mim assim, filha, você precisa
ter responsabilidade com as suas coisas, cuidar de você espiritualmente, você precisa ser cuidada. E aí eu falei, não, acho que esse é o momento de eu conversar com o Pai João, me abrir e falar, né? Porque eu não quero entrar mais uma vez na religião com mentiras. Eu quero já entrar com a verdade. Eu quero fazer tudo diferente. Eu quero viver o orixá e ter do orixá o que ele realmente tem preparado pra mim. Tá vendo como ela não foi conivente? Vocês estão vendo como ela não foi conivente? Vocês falam demais, hein, gente? Olha aí. E aí eu conversei com ele, falei, e ele falou pra mim, Ellen, na minha casa as coisas funcionam da maneira certa. Aqui você vai passar, né, por todos os fundamentos. Se você realmente não sente nada e não entra em transe, aí a gente vai ver se você quer de tudo bonitinho. Mas, passando por todos esses processos e o orixá tiver que vir realmente, ele vai vir, né? Uhum. E aí, gente, entrei pra casa do Pai João, oficialmente, né? Comecei a ir. Gente, tudo diferente, né? Tudo diferente do que eu vivi lá na minha iniciação, do que eu passei na casa do ET, do que eu passei na outra casa, tudo diferente, né? Sim. Nunca fui forçada a nada, né? Tudo muito leve, as coisas, tudo com verdade, né? Tudo totalmente diferente. Legal. Né? Finalmente, né, amiga? Fui passando por algumas coisas e realmente veio a confirmação, gente. Eu não sou Yaô, eu não entro em transe, eu não sinto nada. Eu sou Mãe Eked, né? E hoje, graças a Deus, né? Graças a Mãe Yansan, graças a Pai Ogum, estou num Ilê Axé, onde me sinto bem. Viu, gente? Legal. Hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro e sei que tudo que eu passo é o que o orixá tem reservado pra mim, né? Eu sei que tudo que eu faço não é errado, é certo, né? Porque eu não tô mentindo pra ninguém e não tô mentindo pra mim mesma, né? E sei que muitas pessoas... porque o pior do que mentir pros outros é você mentir pra si mesmo. Porque aí pesa muito mais a sua cabeça no travesseiro. Você fala, cara, porque aí você entra numa pira de eu tô endoidando? Ou será que eu realmente... Ou será que realmente as pessoas estão certas? Porque aí você sabe já que você tá errado. A Ellen, ela podia não saber que era errado, mas ela já sentia no fundo que era errado. Ela já sentia no fundo que, tipo, poxa, eu não incorporo, sabe? Também passam por isso, viu, gente? E as pessoas julgam, né? Ah, mas você foi conivente, ah, mas você devia ter saído. Gente, o nosso psicológico, ele se prende a certas, né? A certas situações. Sim. E eu cheguei num ponto lá atrás que eu achava que eu tinha que fingir que estava incorporada para o orixá chegar um dia e as coisas acontecerem. Eu cheguei a acreditar nisso. Sim. Né? Eu cheguei a acreditar. E hoje eu vejo que não, hoje eu vejo que foi um engano. Mas também não trago tudo como um lado ruim. Eu trago como um aprendizado, né? Eu trago como um aprendizado para minha vida. Mas, gente, vou falar pra vocês. A história do ET foi o mínimo que eu vivi. Porque se eu vier contar pra vocês... Não, então você tem que contar pra gente. Mas eu tenho certeza que você incorporava um ET. Você tá falando que foi o mínimo. Meu amor, o máximo é você incorporando um ET. Vocês vão achar que é loucura. E não é, viu? Infelizmente, ainda tem lugares ruins. Mas também, graças a Deus, tem lugares bons. Assim como o Axé que me acolheu hoje. Olha aí. Viu? E hoje, graças a Deus, eu estou bem. Estou vivendo o orixá. Axé. Oi, gente. Bom dia. Tô recebendo bastante mensagem aqui, muitos comentários para eu poder gravar um relato de cada casa que eu passei, né? Principalmente lá na casa do Pai de Santo que incorporava o ET. Então eu vou gravar para vocês, tá? Não vou conseguir gravar agora. Mas foi um dia atrás. Poxa, ó, já dava tempo até de eu pegar aqui os relatos. Tô reagindo você, mas ainda não postou, né? Vou gravar pra vocês, falando, porque naqueles 2 vídeos que eu fiz um resumo, né? Tá. Porque não dava pra falar tudo, porque não ia caber no vídeo. Mas, gente, é real, tá? Tô vendo a gente falar assim, será que é verdade? É verdade, gente. Isso é verdade. Parece loucura, mas é verdade. E eu vou falar pra vocês, eu achava que o que eu tinha passado era algo assim fora do normal. Mas vendo os comentários, tem gente que passa coisa muito pior. Ih, minha filha, você não sabe de nada. Tem gente, eu recebo alguns comentários, ou eu vejo em alguns posts, alguns comentários, que é babado, tá? Não sei como o povo continua ainda dentro da religião, juro. E os outros perguntando se eu não tenho vergonha de falar a história. Não, gente, eu não tenho vergonha. É claro que porque não. A minha história... Tem um monte de gente, mas tem muita gente passando pelo mesmo que você e não faz ideia. Mas muita gente. Olha, ela foi feia, mas ela pode libertar muitas pessoas que passam pelo mesmo. E hoje eu sou muito feliz por ter encontrado uma casa que me trouxe a verdade, o orixá de verdade. Olha aí.
Eu amei a sua história. A história de Ellen me rendeu aqui esse react maravilhoso, que eu nunca fazia ideia que eu ia estar reagindo a um tema desse, que é tão polêmico no meio do axé, mas ao mesmo tempo muito necessário, tá? Olha, lecadas pra você também, dei lecadas pro seu sacerdote e pra você também, ó. Parabéns, viu, Ellen? E traga o próximo vídeo contando os outros relatos, porque eu quero reagir, quero trazer aqui no canal e vou trazer também. Comenta aqui no vídeo se vocês já passaram por algo parecido, se vocês conhecem alguém que passa, mas ainda não percebeu. Vai deixando aí pra mim nos comentários, hein, gente? Por favor. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!